Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com Inteligência, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre autoconhecimento, de você aprender um pouco mais sobre gestão das suas emoções, se aprofundar mais em você. E olha só o tema de hoje, como é um tema bem pertinente, porque a gente compartilha aqui no Conectando com Inteligência. Qual é o seu maior inimigo? Você sabe? Pois é. Qual é o seu maior inimigo? Esse é o tema de hoje que eu quero falar com vocês aqui no Conectando com Inteligência. Porque olha só, antes de te revelar quem é o seu maior inimigo, qual é o seu maior inimigo, eu quero trazer algumas possíveis coisas que passaram na sua cabeça, até para te explicar um pouco que não é o que você está pensando e para você ter um entendimento necessário, ok? Porque olha só, vamos já interagir? Vamos já interagir. Então vamos lá. Perguntando para você assim, ó, qual é o seu maior inimigo? O que vem na sua cabeça? Escreve aí para mim. Já vamos começar interagindo. Hoje vamos fazer um pouco diferente, vamos sair um pouco da caixinha, vamos ter uma interação maior. O que vem à sua mente quando eu pergunto para você qual é o seu maior inimigo? Não se prive, escreva, coloca lá, Cleiton, eu acho que o meu maior inimigo é tal coisa. Não vou falar para não influenciar. Eu acho que é tal coisa, eu acho. O que vem? Qual a primeira coisa que vem na sua mente quando a pergunta é qual é o seu maior inimigo? Isso aqui é importante porque essa interação ela ajuda você a fixar melhor no seu cérebro. Você ter um entendimento melhor, porque esse é o intuito aqui, que você saia daqui não somente com conhecimento, mas com entendimento. Então isso aqui, vamos lá. O que vem na sua mente? Qual é o seu maior inimigo? Vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acredito que vocês possam estar escrevendo aí, tá? Eu sei que muita gente não vai escrever, vai esperar falar, mas não tem problema. Os mais ousados que me acompanham, os mais ousados, aqueles que escrevem, vai colocando aí. Mas vamos lá, possíveis coisas que vieram à sua cabeça quando eu pergunto qual é o seu maior inimigo. Primeira coisa que vai vir na cabeça de alguns, meu maior inimigo é o diabo. Meu maior inimigo é isso. Olha, deixa eu já explicar algo para vocês aqui. O diabo realmente é um inimigo que você tem. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, fazendo barulho, querendo colocar medo, bramando como um leão, mas ele está ao derredor, ele não te toca, ele não, na verdade ele só faz o barulho. Ele te coloca medo? Sim, se você escutar. Ele pode te distrair? Sim, se você não estiver concentrado. Ele pode desviar você do seu caminho? Sim, se você não souber para onde você está indo. Então sim, ele é um inimigo porque, na realidade, ele não está brincando, ele quer acabar com você. Isso aqui eu preciso falar para você. Então, Cleiton, se ele quer acabar comigo, ele é o meu maior inimigo, não é o maior. Ele é um dos possíveis inimigos que você tem aí na sua vida, mas ele não é o maior. Até porque, olha só, deixa eu já desmistificar algo aqui para você, porque em Tiago 4,7, eu até anotei aqui para falar, diz o seguinte, ó, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, olha só, olha quantas direções a gente recebe só num versículo curto e extremamente importante. Submetam-se a Deus, é o que a Bíblia está falando em Tiago. Resistam ao diabo. Resistir em vários aspectos. Resistir à tentação? Sim. Você vê que ele tentou. No deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. Então, Jesus resistiu. Resistir ao medo que ele coloca, às setas que são lançadas, a tudo aquilo que vem, que você te impede de avançar e de fazer principalmente o que Deus pede para você fazer? Sim, resistir. Mas o que é mais interessante para mim, uma das coisas fortes aqui, porque a direção para você submeter a Deus para mim é a mais importante, mas a segunda é, e ele fugirá de vocês. Então olha só, a Bíblia está falando que ele vai fugir se você resistir. Porque quem blinda, quem te guarda, quem te direciona é Deus. Mas o medo, se você ouvir, se você realmente se permitir, ele pode te paralisar, ele pode te desviar. Então por isso que você precisa resistir. E ele vai fugir de você. Então, olha só, o primeiro aqui, seu maior inimigo não é o diabo. Segundo ponto que eu anotei aqui, pessoas invejosas.
Alguém pode ter escrito aí, ou alguém pode ter pensado, meu maior inimigo são os invejosos. Não são os invejosos. Os invejosos também a gente pode colocar lá uma categoria de inimigos, mas não são eles. E eu vou te explicar por quê. Porque existem caminhos para você aprender a lidar com eles. Existem maneiras de você lidar com eles no seu dia a dia. Então, na realidade, ele não é o seu maior inimigo. Porque olha só, um dos erros que nós cometemos e damos poder para o invejoso é quando você fala o que você não deveria, é quando você compartilha um sonho, é quando você compartilha uma conquista, e aí você está dando poder para ele, mas ele não é o seu maior inimigo. Então, para quem já tem um nível de inteligência emocional mais desenvolvido, ele sabe como lidar com o invejoso. A Bíblia nos traz vários exemplos sobre essa questão da inveja. José é um deles. A Bíblia fala claramente, os irmãos tiveram inveja dele quando ele revelou o sonho que ele teve. Olha só, ele compartilhou algo errado com as pessoas erradas. Isso despertou a inveja. Então existem caminhos para você lidar com as pessoas invejosas que aparecem na sua vida. E elas vão aparecer independente do que você faça, você sempre vai cruzar com o invejoso. Você só precisa saber como lidar com ele. Isso aqui é importante, tá? Então, não é o invejoso. Cleito, se não é o diabo, não é o invejoso, são as nossas emoções. É isso. Você fala, conectando com inteligência, emoções, é aquilo que você fala bastante, são as nossas emoções. Não são. Mas, Cleito, eu sou escravo das minhas emoções. Isso é um inimigo, concordo. Mas é um dos inimigos, mas não é o maior. Isso aqui tem que estar claro para você. É um dos seus inimigos, mas não é o maior. Tanto é que você hoje pode ser escravo das suas emoções, mas você consegue se libertar dessa escravidão. O autoconhecimento, a autorresponsabilidade, o autocontrole, empatia, tudo isso te ajuda a se libertar dessa escravidão. Se você realmente focar em você, como você vem fazendo aqui no Conectando, olha o quanto você avançou desde que você começou a acompanhar o meu canal. Você ainda tem um impacto emocional, mas cada vez mais está diminuindo. Eu recebo muito testemunho todos os dias no meu direct, pessoas agradecendo, pessoas dando exemplo. Nas mensagens aqui no próprio vídeo, as pessoas escrevem o avanço, o quanto elas estão crescendo e avançando. Então, sim, pode ser um dos seus inimigos, as suas emoções, mas não é o maior. Se fosse o maior, você ficaria preso. Você não conseguiria evoluir. Você estaria sempre sendo perseguido por elas, e não é. Quando você assume o controle, quando você decide ter gestão das suas emoções, a sua vida se torna mais leve, mais equilibrada. O relacionamento com as pessoas muda. Então, não é as suas emoções como você imaginou. Cleito, não é o diabo, não são as pessoas invejosas, não são as minhas emoções, então já sei, é o dinheiro. Ah, por isso que eu ouvia o dinheiro, a raiz de todo mal. O dinheiro isso, o dinheiro aquilo. Por isso que desde criança falam tão mal do dinheiro, Cleito. Olha só, não é o dinheiro o seu maior inimigo. Não, Cleito, mas é porque, olha só, o dinheiro, a Bíblia fala inclusive que o dinheiro é um Deus chamado Mamon, e que não tem como servir a dois senhores. Inclusive você nos seus vídeos já falou que o que divide o nosso coração com Deus é o dinheiro. Então o dinheiro é o nosso maior inimigo? Não, não é. Sabe por quê? Vou te explicar. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Então o problema nunca esteve no dinheiro, mas sim você amar a coisa errada. Você deixar que ele se torne o seu Deus. Entendeu? Mas esse não é ainda o maior inimigo. Mas só para desmistificar e para te explicar qual é a questão aqui na relação com o dinheiro. Então, se você, apesar de você falar que você serve a Deus Todo-Poderoso, mas você em alguns momentos deixa o dinheiro te conduzir, deixa o dinheiro determinar o que você vai fazer. Exemplo, Cleito, não consigo dizimar em dia, e aí você está dando legalidade para que o inimigo toque nos frutos que você tem, e por isso que os seus frutos não multiplicam, por isso que você nem vê os seus frutos, porque o dinheiro entra e sai. Então olha só, você ainda tem um problema nessa relação. Você ainda não entendeu realmente qual é o papel do dinheiro na sua vida, tanto que você ainda é escravo dele. Porque ele mexe no seu coração.
Então, eu tenho entendimento, eu busco a Deus, eu tenho Deus presente na minha vida, mas tem situações que o dinheiro fala que eu não vou conseguir, mesmo Deus falando que eu vou. Mesmo recebendo uma promessa, Deus falando que, olha, eu vou te levar a lugares altos, eu vou realizar os seus sonhos e também os meus sonhos que eu tenho para você, você não acredita porque o dinheiro está te falando, não vai nada, você não tem dinheiro, você está cheio de dívida. Então a sua relação com o dinheiro ela é ruim ainda, porque ele define muita coisa, ele toma muita decisão por você. Então sim, ele pode ser um grande inimigo que você tem hoje, mas ele não é o maior. Isso aqui eu preciso te explicar e desmistificar isso aqui para você. E aí eu sei que alguns aqui vai falar, poxa, agora complicou, porque se não é o diabo, não são as pessoas invejosas, não são as minhas emoções, e não é o dinheiro, mas eu sempre ouvi falar que o dinheiro era a raiz de todo mal. Crença que você carrega. Crença que você carrega. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Isso você precisa entender. Então, isso é crença. Realmente, é um inimigo? Sim, mas não é o maior. Lembra que o título é Descubra o seu maior inimigo. Então, antes de eu falar para você qual é, eu preciso desmistificar isso aqui, ok? Perfeito, vamos lá então. Mais um exemplo que eu trouxe aqui. Falou, não é o diabo, são as pessoas invejosas, não são as minhas emoções, não é o dinheiro. Então é o pecado. É o pecado, Cleiton. Meu maior inimigo é o pecado, porque ele vai me levar para o inferno. Fez sentido. Cleiton, porque se eu pecar, no final vai dar tudo errado. É isso, é o pecado. Não, não é o pecado. Olha que interessante. Como não é o pecado? Não é o pecado. Cleiton, mas se eu pecar, como muitos dizem, eu vou parar no inferno. Como muitos dizem não, né? Porque isso também está na Bíblia. A Bíblia fala sobre a questão do pecado e a consequência dele. E o que ele vai trazer para a sua vida. Então não é como muitos dizem, isso aí está na Bíblia. A consequência dele e o caminho que ele vai te levar e o que vai acontecer no final, se você não se arrepender. Olha só que interessante. Se você não se arrepender. Porque olha só. Atos 3, versículos 19 e 20 diz o seguinte: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha tempos de descanso na parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então a Bíblia está falando o seguinte: se você se arrepender, olha só, e você voltar para Deus, o seu pecado, ele será cancelado. Não misture as coisas achando que é só você pecar e se arrepender que está tudo bem. Não é disso que a Bíblia está falando. Você vai sofrer algumas consequências do pecado que você cometeu. Isso é inevitável. Mas um arrependimento de coração, Deus vai te perdoar. Por isso que o pecado não é o seu maior inimigo. Na realidade, aqui é o seguinte: pequei, pago um preço por isso, sim, mas perante Deus, se eu me arrependi de coração, Deus me perdoou. Pela misericórdia, Ele me perdoou. Não por merecimento, mas pela misericórdia. Então, por isso que o pecado não é o seu maior inimigo. Traz consequências horríveis para a sua vida? Traz. Você vai pagar um preço por isso? Vai. Mas o arrependimento de coração, e só Deus conhece o seu coração. Então você falar para mim, ou eu falar para você, olha, eu pequei e eu me arrependi. Você não tem como saber. Porque só Deus conhece o meu coração. Assim como se alguém chegar para você e falar, olha, eu cometi um erro, estou arrependido. Você não pode julgar. Não está não, pelo seu jeito não está. Você não sabe. Você não tem acesso ao coração de ninguém. Só Deus tem acesso ao coração dessa pessoa, e aí, tendo acesso, ele sabe se esse arrependimento realmente foi genuíno, ele realmente aconteceu, ou se ele está apenas falando da boca para fora, porque ele leu que se arrepender, você volta para Deus e o pecado é cancelado. Não. Então, para as pessoas você pode até enganar. Deus você não consegue enganar. Então isso aqui precisa ficar claro para você. Agora olha só que interessante, Cleiton. Eu não entendi foi mais nada. Porque olha só, se o meu maior inimigo não é o diabo, se o meu maior inimigo não são as pessoas invejosas, se o meu maior inimigo não são as minhas emoções, se o meu maior inimigo não é o pecado e não é o dinheiro, então qual é o meu maior inimigo? Agora você ficou curioso, né? Tanto que tem muita gente que nem assiste o vídeo até o final e está aqui até agora. Porque quer realmente descobrir qual é o seu maior inimigo.
Tá bom. Deixa eu só interagir com vocês mais um pouquinho. Desses 5 pontos que eu falei, quem aqui achou que era um desses 5? Escreve aqui, Cleito. Eu achei que era o tal. Eu achei que era as pessoas invejosas. Eu achei que era o pecado. Eu achei que era as emoções. Escreve aqui. Vamos para a nossa interação. Eu já vou revelar para você qual é o seu maior inimigo. E eu não vou só falar para você qual é o seu maior inimigo. Eu vou te explicar. Porque também não adianta você ter ficado aqui até agora e a hora que eu falar para você que o seu maior inimigo é... Aí você... Ah, é isso? Tá, entendi. E sair. Não vai adiantar. Você tem que ficar até o final para você entender. Sabe por quê? Senão vai continuar sendo o seu maior inimigo. E, infelizmente, vai acontecer com muitos. A hora que eu falar o maior inimigo, a pessoa fala assim, ah, é isso? Tá bom, vou sair. Vai continuar. Vai continuar sendo o seu maior inimigo. Por ser o seu maior inimigo, é uma luta. É uma batalha que você trava contra ele. Cleito, dá para vencer? Claro que dá. Mas eu vou te explicar o processo. Mas que é uma luta para você, isso é. Então escreve para mim se você passou na sua cabeça se era um desses 5 que eu trouxe aqui. Se era um outro, você já colocou lá no começo. Cleito, eu achava realmente que era o dinheiro, o pecado, o diabo, as pessoas invejosas. Eu achava que era. Ok. Não são esses 5 ou até mesmo outros que você tenha pensado. O seu maior inimigo é a ignorância. Anote isso daí. O seu maior inimigo é a ignorância. Por quê? A ignorância, ela te deixa cego. A ignorância, ela te deixa surdo. A ignorância faz você ficar estagnado na sua vida. A ignorância faz você criar um mundo na sua cabeça que só existe na sua cabeça. Hoje em dia, gente, desculpa, mas hoje em dia, e olha só, porque na realidade isso vai aumentando a nossa responsabilidade. Com a informação na palma da mão, no celular, hoje em dia não tem como você falar que você não sabe algumas coisas. Eu não vou falar que você tem que ter um conhecimento profundo em tudo, não, mas coisas básicas. Exemplo, hoje em dia não dá para você falar o que é certo, que você não sabe o que é certo e o que é errado. Não tem como. Porque diante de tanta informação que a gente recebe todos os dias, porque mesmo que você não seja uma pessoa que fica na internet navegando, você no seu WhatsApp, nos seus aplicativos de conversa, você recebe conteúdo. Ah, mas eu não tenho o hábito de ficar olhando. Mas a informação chega para você. Porque a informação hoje, onde você vai, ela está aqui. Ó, você está no trem, no ônibus, está passando um layout, está passando um multimídia ali que está passando informação, está dando notícias do que tem no jornal. Repare que onde você vai, você está sendo bombardeado de informações. Então a ignorância é o seu maior inimigo, porque ela te impede de fazer muita coisa na sua vida. A ignorância é uma das piores escravidões que existe. Você fica preso ali durante anos, e algumas pessoas a vida inteira sendo escravo da ignorância. A ignorância faz você perecer. A ignorância faz você não viver aquilo que Deus tinha para você. A ignorância faz com que você não usufrua de tudo aquilo que Deus preparou para você. A ignorância faz com que você não enxergue o nível que você já está. A ignorância faz com que você não enxergue o talento que você tem. A ignorância faz com que você não enxergue quem você é. A ignorância faz com que você não saiba para onde você precisa ir, para onde você realmente tem que ir. A ignorância te impede de identificar os talentos que Deus colocou dentro de você, que está dentro do seu kit propósito. A ignorância impede você de sentir a presença do Espírito Santo muitas vezes. A ignorância te impede de ter um relacionamento íntimo com Jesus. A ignorância é o seu pior inimigo. E você não pode achar que está tudo bem, que é normal. Porque olha só, você só muda aquilo que você identifica. Só que a ignorância te impede de identificar erros que você está cometendo que estão te levando para caminhos que não são legais. Lá na frente você vai pagar um preço, infelizmente. Porque é o que você está plantando hoje. E aí entra a lei da semeadura. Eu vou colher aquilo que eu planto. Então, olha o perigo da ignorância. Poucas pessoas olham para ela como realmente deveria. Cleito, mas o que a Bíblia fala sobre a ignorância? Eu notei alguns versículos aqui, tem muitos, mas eu notei alguns aqui. Ó. Provérbios 14:8 diz o seguinte, ó: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Essa insensatez aqui, ó, é a ignorância.
porque ela engana você. Você acha que você está no controle e você não está. Você acha que as coisas estão saindo como você planejou e não são. A ignorância está te levando para um caminho ruim. Assim como Provérbios 19:2 diz assim, ó, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então não adianta você achar que você está tendo um controle, que você está sendo zeloso, que você está sendo prudente, se você não tem um conhecimento, porque você é ignorante. A ignorância está te prejudicando. A ignorância está acabando com você. Não tem. E Cleito, como é que eu faço para acabar com a ignorância? Você tem que buscar o conhecimento. Esse é o primeiro passo, porque do conhecimento vai vir o entendimento. E olha só que interessante. A ignorância também vai vir na sua vida, fazer parte da sua vida, mesmo com conhecimento adquirido. Porque conhecimento retido, se você não consegue aplicar, conhecimento adquirido, se você não consegue aplicar na sua vida, não adianta. Conhecimento retido não serve de nada. Só que para você aplicar o conhecimento que você tem que ter um entendimento. Então quer dizer que, mesmo eu adquirindo conhecimento, pode ser que eu ainda esteja na ignorância, Cleito? Sim, porque você não está aplicando na sua vida. Você não tem o entendimento de como aplicar. Pelo contrário, você está buscando conhecimento para se tornar uma pessoa obesa de conhecimento, para você mostrar para as pessoas que você sabe, mas na verdade você não aplica. De que adianta você entender sobre gestão das emoções e você ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente, você ser uma criança emocional? Isso é conhecimento adquirido e retido. Não existe, não tem aplicabilidade, porque não tem o entendimento. Agora vamos lá, olha só isso aqui que interessante. Oséias 4:6 fala sobre isso daqui. Repare que Deus rejeita o povo porque eles não querem adquirir o conhecimento, eles não querem se libertar da ignorância. Olha isso aqui. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Olha só, meu povo foi destruído pela ignorância. Falta de conhecimento, eles não sabiam, eles não quiseram. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, Deus está falando, ó, vocês rejeitaram. Então vocês foram destruídos pela falta de conhecimento, mas vocês rejeitaram o conhecimento. Vocês quiseram permanecer na ignorância. Mesmo Deus direcionando, vocês quiseram permanecer na ignorância. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Olha o impacto da ignorância. Se naquela época Deus já estava falando para eles o seguinte, ó, vocês estão rejeitando o conhecimento. Eu estou querendo ensinar e vocês não querem aprender. Por isso eu estou rejeitando vocês. Naquela época Deus já falava isso. Imagine hoje, com você sendo bombardeado de informações todos os dias. Por isso que eu coloquei esse tema aqui. A importância do conhecimento. Se liberte da ignorância. Mas conhecimento sem entendimento também não serve de nada. Cleito, qual é a diferença? Agora você me confundiu, porque eu achei que só buscar o conhecimento, a Bíblia fala também que o conhecimento liberta. Sim, é os primeiros passos, você começa a avançar. Opa, entendi isso aqui, ó, aprendi isso aqui, mas o entendimento tem que vir. Exemplo, se você me acompanha e sua vida não mudou, é porque você está adquirindo conhecimento e não tem entendimento de como aplicar na sua vida. Você está focado em falar para as pessoas o que você aprendeu aqui. Você tem que falar para as pessoas o que você aprendeu sem abrir a boca. Como? Praticando o que eu ensino aqui. É assim que você avança, é assim que você vai crescer. Mas enquanto você quiser só aprender para falar que sabe e não aplicar na sua vida, se as pessoas que convivem com você não enxergarem em você uma mudança, é porque ela não aconteceu. O conhecimento não está surtindo efeito. Você ainda continua sendo escravo da ignorância. Em um nível menor, mas você continua. Tanto que você não consegue aplicar. E por isso que a sua vida não muda como você gostaria. Então é importante você entender isso aqui. Quer um conselho? Busque o conhecimento. Quer um conselho? Busque o entendimento. Assista até o final. Começou a ler um livro? Leia até o final. Não entendeu uma parte? Volta e assiste de novo. Lê de novo aquele capítulo. É assim. Pare de entrar no automático para algumas coisas. Você paga um treinamento, chega lá, você não presta atenção. Você anota coisas num treinamento e depois você não lê. Vai permanecer na ignorância. Então existem coisas simples de só você aplicar que mudam a sua vida. Então meu conselho para você hoje é: se liberte da ignorância, porque este é o seu maior inimigo. Você não muda
o que você não identifica. Mas tem coisas que você já identificou e até hoje você não mudou. Por quê? Você está de mão dadas com a ignorância, mesmo já tendo uma noção de algumas coisas. Mas é como se você não quisesse soltar a mão dela. Se liberte. Busque o entendimento. Peça para Deus, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá o entendimento, Senhor. Para eu poder colocar em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo, tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Faz essa oração e pede para Deus. E você vai perceber como as coisas vão começar a mudar na sua vida. Como o Espírito Santo vai te conduzir. Tenha essa sensibilidade ao Espírito Santo. Você vai perceber que muita coisa vai mudar. Quer um conselho? Assiste esse vídeo de novo. Reflita. Assiste esse vídeo de novo. Compartilha, envia para o máximo de pessoas. Faz a inscrição no canal. Quanto tempo eu estou pedindo para você fazer a inscrição no canal e você não fez a inscrição até hoje? Faz a inscrição no canal para você receber ali a notificação. E aí, esse é um dos primeiros passos ali para você se libertar da ignorância. Para você poder viver o que realmente Deus tem para você. O que Deus está falando com você nos últimos tempos e você não está entendendo. O romper. Tem muita gente que sente que está próximo a romper algo. É o romper da ignorância. De conhecimento e entendimento vão fazer parte da sua vida. Faça isso. Deus abençoe e até o próximo episódio.